Subgrupos. Número 1. Mostre que H é subgrupo de G munido da operação multiplicação, onde no item A o H é esse conjunto, tem os elementos 3 elevado a n com n inteiro e G é o conjunto dos racionais positivos. Item B, H tem como elementos os números complexos da forma cosseno θ mais e seno θ, onde o θ é um número racional e o G é o conjunto dos complexos, excluindo o zero. Item C, H tem os elementos que são números racionais, porém números racionais maiores que zero. E G é o conjunto dos racionais sem o zero. Item D, H é o conjunto dos complexos da forma A mais BI e o módulo de Z é igual a 1. Em outras palavras, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. E o G nessa situação é o conjunto dos complexos excluindo o zero. Vamos agora resolver o item A. Os itens B, C e D vocês já encontram lá no curso de álgebra em brunogless.xyz. Mais informações, mande o WhatsApp para 21 99391 7416. Para constatarmos que H é um subgrupo de G, além de saber que H é um subconjunto de G, nós vamos verificar 3 situações. Esse método já foi demonstrado em um vídeo que também está lá no curso. Então, nessa primeira situação aqui, no item A, a gente já sabe que H é um subconjunto de G. Nós temos aqui 3 elevado a n, que sempre vai ser um número positivo, porque a base é positiva, e a gente sabe que esse número ele é positivo e também é racional. Então ele está aqui. Qualquer elemento dali está aqui no G. Então tudo bem. Essa parte aqui é o de menos. A gente sabe que H é um subconjunto de G. Agora, as situações que eu falei, vou começar com a primeira que eu vou chamar de S1. Na situação 1, a gente tem que pegar 2 elementos de H. Então, vou colocar aqui, ó, H1 e H2 são elementos de H. E a gente tem que mostrar que H1 operado com H2 também pertence a H. Então, H1 operado com H2 pertence também a H. Essa é a situação 1. Vamos, então, pegar 2 elementos de H. Então, sejam H1 e H2 pertencentes a H, o que eu posso concluir disso daí? Ué, eu tenho que ser H1 e H2 pertencem a H, eles têm esse formato, o 3 elevado a um número inteiro. Então, eu vou escrever aqui que existem N1 e N2 inteiros, de tal maneira que o H1 ele pode ser escrito com potência de 3, porque ele está naquele conjunto. Então, eu posso escrevê-lo como 3 elevado a N1. E que o H2 pode ser escrito como 3 elevado a N2. Pronto. Isso é a mesma coisa que dizer que o H1 e o H2 pertencem a E. Agora, eu vou operar o H1 com o H2 e vou verificar se o resultado pertence a H. Então, operei H1 com H2. Quem é o H1? É o 3 elevado a N1. Qual é a operação que eu estou usando? Multiplicação. Então, 3 elevado a N1 vezes 3 elevado a N2, que é o H2. Isso é igual a, estamos trabalhando com números racionais. Então, eu vou repetir a base aqui e somar os expoentes. Então, 3 elevado a N1 mais N2. Isso daqui é uma potência de 3. É o 3 elevado a alguma coisa. E essa alguma coisa aqui é um número inteiro. N1 é inteiro, N2 é inteiro, N1 mais N2 também é inteiro. Então, a gente tem que isso pertence ao conjunto H. Então, concluímos aqui o quê? Que o H1 operado com o H2 pertence a H. Então, nós conseguimos cumprir a situação 1. H1, H2 pertence a H, isso implica que H1 operado com H2 pertence a H? Sim, ok. Vamos agora à situação 2. Na situação 2, nós temos que verificar que o elemento neutro de G pertence a H.
Estamos trabalhando com a operação de multiplicação, G é o conjunto dos racionais positivos. Então a gente tem que o elemento neutro de G é 1. 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Então 1 é o elemento neutro de G. Vou escrever assim. Para verificar que o 1 pertence a H, é só escrever o 1 como 3 elevado a alguma coisa, porque o H tem como elemento as potências de 3. Então, se eu tenho que escrever 1 igual a 3 elevado a alguma coisa, eu tenho que escrever 1 igual a 3 elevado a 0. Então, tomemos n igual a 0. O que a gente vai ter aí? Teremos que o 3 elevado a 0 é igual a 1. E isso sim pertence a H. O 3 elevado a 0 pertence a H, porque é potência de 3. E o 3 elevado a 0 é 1. Então, se o 3 elevado a 0 pertence a H, o 1 pertence a H. É bem tranquilo essa situação 2. Vamos agora à situação 3. Por fim, vamos à situação 3. Nós temos que verificar que todo elemento de H tem o simétrico dele também em H. Em outras palavras, eu estou falando o seguinte. Pega um Hzinho que pertence a H, a gente tem que verificar que o simétrico dele também pertence a H. Então, vou começar assim. Vou pegar um Hzinho pertencente a H. Se o Hzinho pertence a H, ele tem essa cara, não é? 3 elevado a n. Então, Hzinho igual a 3 elevado a n, com esse n inteiro pertencente a H. E vou pegar também um H' pertencente a G. Então, eu sei, ó, esse cara pertence ali ao H, esse cara aqui pertence a G. E eu quero mostrar que mesmo ele pertencendo a G, ele pertence também a H. A gente sabe que o H está contido em G, mas eu não sei ainda se esse cara pertence a H. E é isso que a gente quer verificar. Então, eu vou fazer o seguinte. Nós sabemos que um elemento qualquer operado com o seu simétrico resulta no elemento neutro. Esse Hzinho tem o formato 3 elevado a n. Então, a gente tem aqui, ó, 3 elevado a n. A operação que eu estou utilizando é multiplicação, então, vezes. E esse cara aqui eu não faço ideia de como ele é. Eu só sei, por enquanto, que ele é um racional positivo. Então, eu vou escrevê-lo como H'. Não sei qual é a cara dele. O neutro, eu sei qual é o formato, é 1. Isso é igual a 1. Então, a gente tem o quê? O que dá para fazer aí? Dá para multiplicar ambos os membros por 3 elevado a menos n. Então, eu tenho o 3 elevado a menos n vezes o 3 elevado a n vezes o H' igual a 3 elevado a menos n vezes 1. Temos, então, aqui é só fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Então, a gente tem 3 elevado a menos n mais n vezes o H'. Aqui eu tenho 3 elevado a menos n vezes o neutro. Então, dá o próprio 3 elevado a menos n. Isso implica dizer que aqui eu tenho 3 elevado a 0, já vou resumir, encurtar. 3 elevado a 0, a gente já sabe que o 3 elevado a 0 é igual a 1 e que o 1 é o elemento neutro. O elemento neutro vezes esse cara dá esse cara mesmo. Então, a gente tem o H' é igual a 3 elevado a menos n. E isso daqui é uma potência de 3. Esse menos n, ele é um número inteiro. Então, tem aqui, ó, que esse cara pertence a Z. Isso implica dizer, então, que esse H' ele pertence ao conjunto H. Logo, por S1, S2 e S3, temos que H é subgrupo de G. Ou, se você for bastante chato, você vai querer escrever assim. H munido da operação multiplicação é um subgrupo de G munido da operação multiplicação. Então, galera, um abraço a todos e quem está lá no curso de álgebra em brunoglass.xyz, manda mensagens aí 21 993 917 416 para mais informações. Vocês podem acompanhar também a resolução dos itens B, C e D.
Um abraço a todos, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e até a próxima.